Saudações e bem-vindo. No âmbito das celebrações do Jubileu de Ouro da Independência Nacional, temos estado a promover reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique. Moçambique, que celebra 50 anos depois da proclamação da Independência Nacional, a 25 de junho de 2025. E hoje temos como convidado o Dr. Hélder Martins, um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique. Muito boa tarde, as minhas saudações. Dr. Hélder Martins, a 25 de junho de 1975, Moçambique proclamou a independência nacional. Este foi um dos importantes marcos na vida do país nestes 50 anos. Quais são outros marcos que se oferece a destacar? Olha, deixa-me dizer que, antes de responder diretamente à sua pergunta, deixa-me dizer que foi um grande marco na minha vida pessoal. Foi um grande marco na vida do país, mas foi um grande marco na minha vida pessoal. Porque quando eu me engajei na luta de libertação, primeiro como dirigente associativo, ainda quando era estudante, tanto na Faculdade de Medicina, onde eu estudei, em Moçambique? Como? Faculdade de Medicina em Moçambique? De Lisboa. Naquela altura não havia universidades nas colónias. Pois. Salazar não queria as universidades das colónias. Atrasou o mais possível. Está a ver, quando a universidade foi criada em Moçambique, eu já era médico. Já tinha terminado os estudos. Portanto, e também na Casa dos Estudantes do Império, que era uma associação dos estudantes africanos que estudavam em Portugal, porque de todas as colónias não havia universidade em nenhuma colónia, portanto, todos vinham estudar em Portugal. E as poucas bolsas de estudo que existiam eram para Portugal. Por exemplo, aqui de Moçambique havia um ou outro que ia estudar na África do Sul, mas eram muito poucos, porque era preciso que os pais tivessem condições económicas para ir. E, portanto, as poucas bolsas que havia. Eu tive muita sorte, porque eu fui o melhor aluno do meu curso e consegui a melhor bolsa que existia, que era uma só por ano, da Câmara Municipal de Lourenço Marques. Foi com essa bolsa que eu estudei, mas era uma bolsa muito boa, eu tive uma vida confortável como estudante. Ainda estamos nos grandes marcos destes 50 anos Sim. da independência Agora, nacional. eu penso que este é um marco mais importante da vida do nosso país. Não é? Podemos dizer que há outros marcos negativos, ao contrário deste que é positivo, há outros marcos negativos. Nomeadamente? Nomeadamente, por exemplo, o início da exploração colonial. Não vamos dizer, quer dizer, nós costumamos dizer que tivemos 5 séculos de colonialismo. Quando nós fazemos uma análise histórica rigorosa, isso não é verdade. O primeiro contacto dos portugueses com Moçambique foi feito por Vasco da Gama. Mas o objetivo de Vasco da Gama era a Índia. Não. O primeiro ponto onde ele parou em Moçambique foi em Inhambane. Ele estava com um grave problema, ele tinha falta de água e conseguiu que lhe dessem água. Eu era capaz de dizer, penso que eu tenho 99,99% de probabilidade de acertar que a primeira palavra portuguesa que se disse em Moçambique foi água. E ele chamou Inhambane a terra da boa gente. Portanto, este primeiro contacto foi um contacto pacífico, digamos assim. Segundo, ele de Inhambane foi a Quelimane. Em Quelimane, ele encontrou árabes que lá estavam e que lhe deram a informação que se ele fosse um pouco mais para o norte, para Mombasa, iria encontrar pilotos que o levariam diretamente à Índia. E ele, por isso, chamou a Quelimane a terra dos bons sinais, porque, de facto, foi para Mombasa
E quando chegou a Mombasa, encontrou o tal piloto que o levou diretamente para a Índia. Sabe, eles navegavam à vista. Saíam de Portugal e iam sempre vendo a costa africana. E sabiam que a bússola punha o norte para trás, eles vinham para o sul. A bússola indica o norte. Quando, ao estar sempre a ver a costa, a bússola mostrasse o norte para cima, quer dizer, para a proa do barco estar virada para o norte, significava que já tinham contornado a África. Bom, isso Bartolomeu Dias fez antes de... Mas o Bartolomeu Dias ficou lá logo a seguir ao Cabo da Boa Esperança e voltou para Portugal, não chegou até aqui. Então, o primeiro que chegou cá foi Vasco da Gama. Então, esta viagem de Vasco da Gama fez umas 4 ou 5 viagens à Índia, e de volta. Eu posso dizer que estas passagens por aqui foram mais ou menos pacíficas, não constituíram coisa. Agora, a partir de uma certa altura, Moçambique começa a ser visto como uma terra de negócio. E de negócio que depois se faz à força. Então, era o marfim, eram escravos, depois começa a descobrir que há ouro, que há outras riquezas, há uma parte, no início, estas relações são relações comerciais. Mas estamos a analisar o período dos 50 anos. Bom, eu pensei que estivesse a falar da história de Moçambique em geral. Portanto, mas a uma certa altura começa a escravatura, começa tudo isso, e começa um comércio desigual e a instalação do colonialismo forte e feia. Portanto, isso é um período negro da nossa história. Agora, não há dúvida que o início da luta armada de libertação nacional, já 11 anos antes da independência, em setembro de 64, foi um marco histórico importante, porque mostrou o seguinte: naquela altura, a teimosia de Salazar em não querer negociar o futuro, com teorias que Portugal era um país pluricontinental, que não havia colónias, que eram províncias ultramarinas, enfim, umas coisas, umas aldrabices que não enganavam ninguém, não é? Bom, e chegou-se à conclusão que só há uma maneira, que havia armada. Quando do outro lado não há entendimento, então só há essa solução. Segue-se a via armada e 10 anos depois alcança-se a independência nacional. Agora, eu quero lhe dizer o seguinte: quando eu entrei em todo este processo, bom, eu entrei antes do início da luta armada, entrei ainda no tempo da UDENAM, sou um dos cofundadores da Frelimo. Agora, nós, quando entramos na Frelimo, sabe, as pessoas hoje não têm ideia de como é que era a situação naquela altura. É bom que agora, ao celebrarmos 50 anos de independência, as pessoas também saibam um bocado como é que se chegou lá. Não foi um caminho fácil. Ouça, o próprio Mondlane, que é uma pessoa que eu considero uma referência na minha vida, tornei-me amigo dele, considerei um grande líder, mas quando ele aparece na cena a propor a unidade, não quer entrar em nenhum dos partidos existentes, porque queria a fusão dos partidos, etc. Ele vinha dos Estados Unidos da América. E havia boatos. Eu, por exemplo, eu estava na Argélia. A Argélia estavam revolucionários do mundo inteiro. Então estavam todos os nossos companheiros do MPLA, do PGC, a oposição portuguesa também estavam lá numerosos, mas havia revolucionários da América Latina, da Ásia, enfim, um pouco de todo o mundo, até dos Estados Unidos da América, até o Black Power dos Estados Unidos da América também estava lá. Então, naquele ambiente de revolucionário, não sei o quê, as pessoas diziam: este é agente da CIA, este Mondlane é agente da CIA. Ouça,
Quando eu me decidi, o Mondlane veio fazer o convite para eu voltar de novo, já em preparação do início da luta armada. Amílcar Cabral, que era meu amigo, que eu conheci na Casa do Santo Império, Amílcar Cabral disse: Hélder, pensa 2 vezes. Mesmo Amílcar Cabral tinha essas dúvidas sobre o Mondlane. Mais tarde ele percebeu que o Mondlane, afinal, não era aquilo que ele pensava. Mas naquela altura, ele tinha essas dúvidas. Agostinho Neto foi meu colega de curso. Quer dizer, Agostinho Neto era mais velho que eu, mas entrou na faculdade antes, mas ficou preso. Então, quando saiu da prisão, ele veio continuar os estudos e foi meu colega de curso no mesmo ano, na mesma turma, tínhamos trabalhos práticos juntos, almoçávamos juntos na Casa do Santo Império. Tivemos uma amizade profunda que depois, mais tarde, encontramos em Marrocos, na Argélia, na Tanzânia, etc. Agostinho Neto também me disse a mesma coisa. Mais tarde, o Agostinho também percebeu que, afinal, o Mondlane não era aquilo que eles pensavam. Mas havia essas dúvidas. Portanto, não foi fácil. A Frelimo depois teve uma grave crise, logo depois da sua Constituição. Foi a infiltração por um agente da CIA, o Léo Milas. O caso Léo Milas ia destruindo a Frelimo, que estava no início. Bom, ultrapassou-se essa dificuldade. Sabe, quando há um problema, o mais importante é identificar que o problema existe. O que não se pode é negar que o problema existe. Se você nega a existência do problema, nunca mais vai resolver esse problema. Porque o problema vai ficar lá. Você negou, mas o problema não desapareceu porque você negou. Então o problema vai ficar lá. Identificar o problema ultrapassado. É preciso analisar o problema, ver as causas. E outra coisa, é fundamental não confundir causas com consequências. É preciso ir às causas do problema. Bom, Léo Milas foi afastado, foi expulso, foi denunciado, etc, etc. A Frelimo reconstruiu-se. Entretanto, tivemos, em 1967, infiltração por um agente da PIDE, o padre Mateus Goencher. Sabe, quando eu escrevi o meu livro Por que Sacrania, que foi editado em 2001, há 23 anos, eu disse lá que o comportamento do padre Goencher era o comportamento de um agente da PIDE. Mas eu, naquela altura, não tinha provas. Hoje eu tenho essas provas. Porque, quando foi o assassinato de Mondlane, e o presidente Nyerere, sabe, o presidente Nyerere andou a ser enganado por um ministro da Segurança que era um agente de serviços secretos externos. E só quando foi o assassinato do presidente Mondlane é que o Nyerere percebeu que havia qualquer coisa que não estava a funcionar bem. A informação que estava-lhe a chegar não podia estar correta. Então, ele nomeia uma comissão de inquérito dirigido por um membro da polícia que era da confiança dele, mas que não era o número 1 da hierarquia nem o número 2, era o número 3 da hierarquia. Está a ver os ciúmes que isso criou nos outros. E que respondia diretamente ao presidente Nyerere, não respondia a mais ninguém. Ali é que o Nyerere começa a perceber a história. E quando se faz essa investigação, bom, foi ouvida muita gente. Foi ouvido o presidente Chissano, foi ouvido o Marcelino, foi ouvido o Simango, etc. Todos os que estavam lá foram ouvidos. Mas, pelo interrogatório, o padre ficou com medo, percebeu que havia muitas suspeitas sobre o envolvimento dele. E o que é que ele faz? Ele pede aos portugueses de o virem resgatar. Então, o resgate não podia ser feito pelo exército. O exército não podia invadir ali o rio Rovuma e chegar até Dar es Salaam, distância muito grande. O resgate não podia ser feito pela Força Aérea, também é muito grande. A única possibilidade era o resgate ser feito pela Marinha. Agora, o colonialismo era muito burocrático, sabe? Então, para fazer uma operação destas, era preciso criar um orçamento.
demorou um tempo. Mas nos arquivos da Marinha, eu tive um amigo, um comandante da Marinha, que foi um revolucionário no 25 de Abril, que me forneceu esses documentos do arquivo secreto da Marinha. Está lá tudo. Houve um orçamento de 900 contos para realizar a operação, que não se realizou. Porquê? Porque, entretanto, o padre conseguiu fugir para o Quênia. Doutor Hélder Martins, quando Moçambique proclama a independência há cerca de 50 anos, começa a edificação do novo Estado. Como é que caracteriza este processo? Ouça, bom, é bom dizer o seguinte. Houve o período de transição. Foi curto. Sabe, o general Spínola, em Portugal, queria um período de transição de 5 anos. Samora disse, nem pensar. Então, este período de 9 meses, as pessoas por vezes não sabem como é que foi calculado. Foi um período, não foi assim um número tirado ao acaso, 9 meses. Foi uma coisa estudada. Porquê? Era fundamental que no dia da independência não houvesse nenhum elemento das Forças Armadas Portuguesas em Moçambique. Os últimos 4 ou 5 oficiais que pegaram na bandeira portuguesa e levaram, são os últimos a abandonar. Só havia uma fragata, aquela fragata de onde eu desertei, onde eu devia ter estado. Essa fragata ficou cá, foi essa fragata que levou, chamava-se Fragata Dom Francisco de Almeida. Foi essa fragata que levou a bandeira portuguesa para Portugal. A fragata já não estava encostada ao cais, estava fundeado ao largo. E os 5 oficiais que levaram a bandeira foram dali da Machava diretamente para o porto, apanharam uma pequena lancha do navio, tem umas lanchas de borracha, a coisa, e o navio zarpou e foi embora. Foi a última presença militar portuguesa em Moçambique. Ora, o estudo que foi feito era quanto tempo é preciso para evacuar 250 mil homens. As forças portuguesas em Moçambique, naquela altura, eram 250 mil homens. 250 mil homens não se evacuam de um momento para o outro. Tanto mais que havia civis que também queriam ir embora. E, portanto, também eram cerca de 200 e tal mil que também queriam ir embora. E as pontes aéreas que se fizeram com os aviões maiores que havia na altura, os barcos que se mobilizaram para levar essa gente toda, não se podia fazer isso. Em relação aos civis não havia problema, mas havia problema em relação aos militares. Era preciso assegurar que todos esses militares... Outra coisa que talvez muita gente não percebeu, porque que no governo da transição o presidente da Frelimo e o vice-presidente, portanto Samora que era o presidente e Marcelino dos Santos que era o vice-presidente, por que não vieram cá? Porque ficaram na Tanzânia, que é para não conviver com... Ali estava a bandeira portuguesa ainda, durante o governo de transição. A bandeira era a bandeira portuguesa, a soberania portuguesa. Mas o alto comissário português tinha uma tarefa que muita gente aqui não sabe. Era garantir a integridade territorial, porque havia um risco da África do Sul invadir, havia um risco da Rodésia invadir. A Rodésia invadiu depois da independência. A África do Sul também invadiu depois. Mas havia um risco deles invadirem naquele período. Parecia um período de fragilidade, de transição, de mudança, etc. Bom, felizmente isso não sucedeu. Agora, o governo da transição já foi uma coisa. Olha, eu estou agora a fazer uma análise histórica sobre este período e tenho toda a documentação, tudo o que se publicou nos jornais, pelo menos na área da saúde. Já tenho isso. Naquela altura só havia Jornal Notícias e Revista Tempo e Rádio Moçambique. Também tenho alguns arquivos sonoros da Rádio Moçambique. Conclui-se, portanto, e naquele período de transição.
E tenho os documentos do Ministério da Saúde, da Comissão de Reestruturação que eu dirigi. Nesses documentos você já vê que durante o período de transição, pessoas que tinham sido dirigentes coloniais já estão com uma linguagem completamente diferente. Quer dizer, já estão a virar a casaca, podemos dizer assim. O próprio ministro do governo da transição, o falecido Dr. Paulino, ele tinha sido o administrador colonial da área da saúde, ele foi diretor do Serviço de Saúde cá. Naquela altura já tem uma linguagem revolucionária. Eu fartei-me de rir até por o seguinte: o trabalho da minha comissão, ao fim de 3 meses de trabalho da minha comissão, fizemos um seminário e chegámos logo a conclusões e a propostas de modificação, etc. Ele aproveita aquele trabalho todo e faz uma conferência de imprensa, parece que é ele que está a transformar o país. Quer dizer, agora lendo esses documentos, com este recuo de 50 anos, dá-me vontade de rir. Na altura, se calhar, foi um riso amarelo. Mas Doutor Ender Martins, hoje... o foco da nossa conversa tem a ver com o percurso histórico de Moçambique independente ao longo dos 50 anos. Ainda não se referiu àquilo que foi o processo de identificação do país. Há uma coisa que sucedeu no imediato pós-independência e que é uma análise que tem relação com o que se passou antes. Em 1962, quando se criou a Frelimo, chegou-se à conclusão, a contradição aqui entre o colonialismo e o povo moçambicano. Não quer dizer que não houvesse um ou outro moçambicano a explorar outro moçambicano, mas eram coisas insignificantes, sem significado político. Então optou-se por uma frente ampla. Toda a gente pode entrar. Logo nos primeiros dias depois da independência, muita gente não sabe isso, um dia, uns 2, 3 meses depois da independência, um dia o presidente Samora vira-se para um dos ministros, não vou dizer quem é, mas vira-se para um dos ministros e diz: olha lá, fulano, ouvi dizer que tens uma machamba na maniça. E ele, todo ufano, diz: ah, sim, presidente, etc. E já está a produzir. O presidente Samora disse: olha lá, mas tu estás aqui como ministro a trabalhar no teu ministério. Como é que a machamba está a produzir? Ah, tem 20 empregados. Estão ali. Samora vira-se para o coletivo e diz: vocês estão a ver? É aqui que ele disse: o jacaré tem que se combater quando é pequenino. Por quê? Porque ele já estava a começar a querer explorar outros moçambicanos. Já tinha 20 trabalhadores. É aí que sai uma diretiva interna que nunca foi assim muito divulgada, mas saiu imediatamente uma diretiva interna de que cada dirigente do partido e do Estado não pode ter mais que 5 empregados, incluindo os empregados domésticos. Bom, o motorista do automóvel, se o automóvel é do Estado, o motorista é empregado do Estado, não é empregado dele, portanto não conta. Mas os empregados domésticos contam. E no máximo pode ter 5 empregados, não pode ter mais. Quer dizer, é para evitar a exploração. E a sequência disto, o que é que resulta? Resulta que se faz uma reflexão, um estudo, uma análise do problema, e em fevereiro de 1977, portanto, mais ou menos 1 ano e meio após a independência, realiza-se o 3º Congresso da Frelimo. E o 3º Congresso da Frelimo decide uma alteração profunda na estrutura e nos métodos de trabalho do partido. O partido deixa de ser uma frente. O partido passa a ser um partido da vanguarda operária camponesa com apoio da intelectualidade revolucionária. E para ser membro do partido era preciso cumprir um perfil.
Um perfil que era muito exigente, muito rigoroso. Porque, olha, incluía questões de caráter profissional. Preguiçosos, gente que não tinha pontualidade, que não tinha assiduidade, etc. Era posta de parte. Exigia-se também dedicação ao trabalho. Havia um perfil também de caráter económico, desta coisa. Não estou a empregar outras pessoas. Havia um perfil de caráter moral. E até de tipo familiar. Havia regras. Naquela altura, a poligamia era uma realidade. Não se podia agora castigar o indivíduo só porque é polígamo, porque antes sempre foi. Mas o partido não aceitava novos casos de poligamia. E segundo, aqueles que já existiam, tinham que tratar bem as mulheres. Não podiam tratar mal as mulheres. Portanto, está a ver, isto são coisas que têm a ver com toda a vida do indivíduo, desde aspectos profissionais, da vida social, da vida na comunidade e até da vida familiar. Estes valores duraram por quanto tempo? Ouça. Ou ainda os temos até hoje? Mas deixa-me chegar lá. Eu acho que foi nos finais da década de 80, quando se realizou o 5º Congresso da Frelimo. Já vamos lá. Esse perfil exigia uma triagem que era feita ao nível do local de trabalho e era feita ao nível do local de residência. E bastava ficar chumbado de um lado que estava chumbado. Era preciso passar nas duas avaliações. Olha, eu fiquei sempre muito surpreendido com uma coisa. Havia pessoas que eram excelentes no local de trabalho e que chumbavam no local de residência. O comportamento deles social lá no bairro, etc., era péssimo, eram bêbados, etc. Mas no trabalho trabalhavam bem, chegavam horas, etc., sempre pontuais, dinâmicos. Havia outros exatamente ao contrário. Eram excelentes no local da residência, mas eram preguiçosos, chegavam tarde, não se preocupavam, não tinham dinamismo nenhum, nem nada. Bom, definiu-se um perfil para os dirigentes, que este ainda era mais rigoroso. Mas estes perfis também foram. A primeira coisa foi a criação, quando foi a independência, logo a seguir, não havia Assembleia. Então, o Conselho de Ministros, a Constituição da República, adotou uma série de medidas transitórias. Então, começou o Conselho de Ministros a atuar como governo e como Assembleia. Então, quando era uma matéria da competência do governo, era um decreto. Quando era uma matéria da competência da Assembleia, era um decreto-lei. Mas, entretanto, estava previsto também na Constituição, criou-se uma Assembleia provisória, com pessoas nomeadas. Mas esses nomeados passaram este mesmo filtro, daquele rigor de coisa. Não, e houve gente chumbada. A direção do partido escolheu-os. Mas quando vão ao crivo do local de trabalho, do local de residência, são chumbados, ficaram de fora. Portanto, isto foi uma coisa que não foi só no partido, foi também no Estado, neste caso da Assembleia. Logo mais tarde houve eleições para as Assembleias. Aquelas eleições não eram no modelo de sufrágio universal, eram no modelo eleições por degraus. Então, o indivíduo começava por ser eleito ao nível da localidade. E nas grandes empresas havia também a escolha. E as pequenas associavam-se. Depois era ao nível do distrito, do posto administrativo. Depois era ao nível do distrito, porque havia assembleias distritais. Aqueles das assembleias distritais é que iam escolher os da Assembleia Provincial.
E foi as assembleias provinciais que escolheram os... Nesse processo também dos deputados, eu penso que houve um erro ali. Disse que todos têm que ser do Partido Frelimo. Acho que isso não foi bom. Eu mais tarde, uns anos mais tarde, fui trabalhar em Uganda. E em Uganda copiaram exatamente o nosso sistema, mas melhoraram. Porque qualquer partido podia propor candidatos, mas os candidatos tinham que passar por este mesmo filtro. Viesse de que partido viesse, tinham que passar por este mesmo filtro, do local de trabalho, do local de residência. E o que é que sucedeu naquela altura cá em Moçambique? Isto é estatística, não é assunto discutível. É que, ao nível das assembleias de base, cerca de 25% dos candidatos eram rejeitados. Mesmo os candidatos designados pelo partido eram rejeitados. Ao nível do distrito, a percentagem era um bocadinho menor, mas ainda eram 12% ou 15%. Ao nível da província ainda havia 3% ou 4% a ser registrado. Só a nível nacional é que eu acho que nunca houve nenhuma rejeição. Portanto, porque houve estes filtros todos. Portanto, quando se chega lá ao topo, já teve que se passar por uma quantidade de filtros que não é qualquer um que pode chegar lá a coisa. Então, assim, você tem dirigentes que se dedicam à causa do povo, que sabem que têm que trabalhar para a causa do povo. E hoje não os temos? Não, a partir do momento em que se disse, e isso foi o 5º Congresso da Frelimo, que se decidiu, não, a Frelimo agora volta a ser outra vez uma frente. E entra quem quer. Bom, nunca mais houve filtro nenhum. Então, todo oportunista coisa, mas sabe, quando eu falo de oportunistas, as pessoas têm a mania de pensar que é só o nível do topo. Não, a história começa lá muito embaixo, lá na célula, não sei o quê. Eu, durante 4 anos, fui um participante ativo numa célula, entre 2010 e 2014. Aquilo era uma vergonha. Aquela célula não se discutia assunto nenhum. Ninguém estava interessado em discutir assunto nenhum. A única coisa era aprovar admissões. O fulano pediu não sei o quê, sim senhor, aprovado, tal, bate palmas. Então, isto, eu disse um dia ao ministro, eu era assessor do ministro, eu disse ao ministro, ministro, isto não pode continuar, isto é uma bandalheira, isto são oportunistas, julgam que por ter cartão do partido eu vou ter uma vantagem qualquer. Eu não sei se tinham, mas eu até acho que não tinham, mas eles julgavam que tinham. Então, agora, isto depois, quando começa lá na base, vai crescendo, vai chegando a outros níveis. E como é que isto se reflete na construção do Estado moçambicano? O que se reflete é nisto que está a suceder hoje. Bom, é preciso dizer outra coisa. Mais ou menos à mesma altura do 5º Congresso da Frelimo, final dos anos 80, há adesão ao FMI e ao Banco Mundial. Ouça, é bom que fique claro uma coisa. Eu não tenho nada contra a admissão ao FMI e ao Banco Mundial. Quase todos os países do mundo são membros do FMI e do Banco Mundial. Portanto, por que Moçambique não havia de ser? Portanto, até aí não há problema nenhum. Agora, eu analiso ao nível do mundo, analiso outros países, da África, da Ásia, e da Europa também, etc., da América Latina. E o que é que nós vemos? Há países que dizem, sim senhora, quais são as nossas obrigações? Porque aderir àquelas organizações, há um estatuto, e lá tem obrigação. Você, em qualquer associação, você entra, também tem um estatuto que diz, você quando entra tem que dizer que concorda com o estatuto, etc. Portanto, muito bem, tem essas normas.
E são normas muito exigentes, sobretudo em quê? Em prestação de informação. Quando foi as dívidas ocultas, a grande preocupação deles é de terem sido enganados, é que não se prestou a informação. Mas para o povo moçambicano, o grande problema não é se prestou informação ou não. O grande problema é que fomos roubados. Agora, para eles, o problema foi que não se prestou informação. Portanto, foi erro Moçambique aderir a estas duas instituições da Bretton Woods. Deixa-me explicar. Muito bem, a gente tem que prestar essas obrigações. Agora, outra coisa é deixar eles mandar cá. Há países que aderiram ao FMI, ao Banco Mundial, mas não deixam eles mandar lá dentro. Eles vieram cá, vieram mandar. Eles é que destruíram a indústria do caju. E 20 anos mais tarde, vieram pedir desculpa. Eles confessaram. Portanto, isto que eu estou a dizer, eles próprios confessaram. Mas Moçambique tinha, doutor Elton Martins, Moçambique tinha como não seguir as imposições do Banco Mundial e do FMI perante uma situação de asfixia econômica por que passava. Sabe, a gente pensa sempre o seguinte, nós temos os recursos, mas muitas vezes não temos a tecnologia para explorar o recurso. E ficamos de joelhos diante daqueles que têm a tecnologia. Não. Eles é que precisam dos nossos recursos. Nós não somos... Está bem, nós precisamos da tecnologia deles. Mas, e talvez também do investimento. Mas, o investimento, o investimento, a maior parte das vezes, eles também não têm o dinheiro. Eles vão pedir a bancos. Portanto, nós também podemos pedir a bancos. Se eles pedem, nós também podemos pedir a bancos. Segundo, dizem que cumprir essas exigências todas do coisa, deixar eles mandar cá, é por causa da credibilidade junto dos bancos. Uma conversa. O recurso é nosso. Olha, nós temos as maiores reservas de grafite do mundo. Do mundo. O gás diz que são as terceiras maiores do mundo, mas de grafite são as maiores do mundo. Houve uma empresa que veio pedir 15 mil hectares em Cabo Delgado, na região de Balão. Eles viram que aquilo era um filão, que nunca tinham visto uma coisa igual. E aquilo prolongava-se. Pediram mais 15 mil hectares. Então têm 30 mil hectares. Ali está o filãozinho de grafite. Ora, grafite é uma coisa, um mineral indispensável na fabricação de baterias de carros elétricos. Hoje o mundo todo está a virar elétrico, só Moçambique é que está atrasado. Mas o mundo inteiro está a virar carro elétrico. Então, as baterias de carros elétricos é uma coisa, um negócio promissor. Os donos desta coisa, lá nos Estados Unidos, estão a criar fábricas novas, estão a criar uma cidade com os funcionários, os trabalhadores dessas fábricas. Estão a dar emprego àquela gente. São trabalhadores qualificados que têm bons salários. Portanto, isto induz outros empregos, porque quando você tem gente ali que tem salário, depois começa a precisar de restaurantes, de boates, de lugares de divertimento, de campos de futebol, disto, daquilo, porque, então, há toda pois precisa de bancos, precisa de serviços, de internet, de telecomunicações, etc. Quer dizer, este dá um desenvolvimento enorme, induzido. Agora, o que é que sucede com o nosso caso? Eles chegam lá, tiram, vão lá fazer isso na terra deles e cá o que é que pagam uns impostos miseráveis ao Estado e depois ficam buracos ali. Aquela população que está lá está a ver isto.
numa época em que... Talvez este que está aqui em Maputo, que está na Beira ou em Nampula, que está nas cidades, todo confortável, não sabe disto. Mas aquela população que está lá vê todos os dias isto. Não é preciso ninguém vir ensinar a eles. Então esta será a razão do que e está essa coisa, olha, espera lá, essa coisa de pensar, temos gente ali quase analfabeta, ou mesmo analfabeta, ou com pouco nível de educação. Mas não são estúpidos. Não tiveram acesso à educação. Mas não são estúpidos. Não podemos tratar o nosso povo como estúpido. Nada. Eles, mesmo aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação, não é por culpa deles, é por culpa nossa. É por culpa nossa que eles não tiveram acesso à educação. E esses indivíduos não quer dizer que são estúpidos. Eles também veem essas injustiças. Doutor Edmar Martins, a culpa será do FMI e do Banco Mundial ou alguns de nós estamos metidos nisto? Numa era em que se fala tanto da corrupção, como não se falava antes. Claro que foi a maneira como os governantes da época, quando o FMI e o Banco Mundial vieram, como os governantes da época se ajoelharam diante deles. Por ignorância ou por conveniência? Aí já não sei, aí já não quero entrar em teorias da conspiração. Aí já não sei. Mas, ouça, a verdade é esta, os factos são, o grandioso asneira da indústria do caju era uma coisa que eu não sei, está-me a perguntar se é por ignorância. Custa-me a crer, quer dizer, porquê? Porque metia-se pelos olhos dentro de toda a gente que o que é que havia naquela altura? O que é que sucedeu naquela altura? Havia uma taxa à exportação. Esta história de quase todos os países do mundo gostam de ter muitas exportações e poucas importações. Portanto, em geral, as taxas são na importação, não são na exportação. Mas ali havia um caso especial, diferente do que é habitual. Porquê? Porque se não taxasse a exportação, aqui o nosso empresário, e este é um problema, esta nossa economia não produz nada. Isto é uma economia de comprar ali para vender ali. Mais nada. Então para ele era melhor agarrar a castanha, não fazer nada e exportar para a Índia. Mas havia toda uma indústria que já se tinha criado e que precisava que a exportação da castanha em bruto fosse taxada para não ser atrativa. Então, ficar castanha suficiente para a indústria nacional. E vou-lhe dizer mais uma coisa, a indústria do caju era das indústrias melhores para o país. Porquê? E com mais consequências económicas e sociais. Porquê? Porque a indústria do caju é fundamentalmente realizada por mulheres. Na parte industrial, houve uma altura, quando eu saí de Ministro da Saúde, eu fui para a Comissão do Plano. E eu fui responsável dos grandes projetos. Andei aí a visitar o parque industrial que ainda existia naquela altura, a maior parte do qual já não existe hoje. Você na indústria só via mulheres na parte administrativa. Não via mulheres operárias. Hoje talvez seja um bocadinho diferente, mas também acho que não mudou muito. Agora, a indústria do caju era de mulheres operárias, até porque está provado que as mulheres são mais eficazes a separar a castanha nos vários tipos, etc., do que os homens. São mais cuidadosas. Isto está completamente provado. Então, aquelas eram mulheres operárias. E outra coisa, quando as mulheres estão no sector secundário de economia, estas mulheres são as mulheres que têm mais atração pela planificação familiar, são as mulheres que têm mais preocupação com a educação dos filhos, etc. Portanto, as consequências sociais são enormes e benéficas para o país. O que nós precisamos ter é muitas indústrias como essas, e se puderem ser indústrias que deem trabalho na fábrica às mulheres, isso vai desenvolver o país.
E vai desenvolver o país socialmente também, porque vai ter grandes repercussões. Hoje, por exemplo, estamos a ter um grande problema do boom demográfico. Onde é que vamos buscar dinheiro para poder melhorar a situação da saúde, da educação, os salários dos funcionários públicos, etc, etc, o transporte público, as estradas que estão todas esburacadas, etc. É preciso ir buscar o dinheiro. Portanto, é preciso uma reforma fiscal. Primeira coisa. Os ricos têm que pagar mais. Acabou-se. Não há outra coisa. Segundo, você já viu a injustiça que é esta lei do IRPC, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas? Uma pequenina empresa que tem um lucrozinho pequenino paga 32%. O banco que tem um lucro monstruoso paga 32%. Não pode ser. Essa pequena empresa tem que se baixar para essas pequenas empresas, fazer escalões, como existem escalões para o imposto das pessoas singulares, mas também para as pessoas singulares é preciso que os que têm salários muito altos paguem mais do que os 32% que pagam atualmente. Mas agora, para as empresas também é preciso fazer isso e que aqueles que têm lucros fabulosos paguem muito mais que 32%. Outra coisa, é preciso renegociar todos os contratos de exploração de recursos. É escandaloso que a Mosal, ao fim de 20 e tal anos ou mais, não paga um imposto significativo. Nem sequer os tais 32% paga. Não pode ser. Doutor Hélder Martins, vamos voltar ao nosso foco, já não temos muito tempo, que são os grandes marcos nestes 50 anos depois da independência nacional. O Partido Frelimo foi quem dirigiu o país nestes 50 anos. Será que a ideologia do partido manteve-se? Quando Moçambique proclama a independência nacional, portanto, o partido tinha como foco o povo, o partido, portanto, o poder residia no povo. Esta visão continua até os dias de hoje, nestes 50 anos? Obviamente que não. O que é que falhou, então? Não foi esse desvio, essa infiltração por oportunistas que desviou. O que eu me pergunto é o seguinte, hoje, agora faço eu a pergunta assim, será que o Partido Frelimo tem alguma ideologia? Não tem ideologia nenhuma hoje. Perdeu completamente o foco ideológico. Quando é que perde? Sabe, ninguém pode vir dizer que foi na data X, porque isto foi um processo lento. Este processo começa ali quando eu digo o tal 5º Congresso da Frelimo, ao mesmo tempo temos a adesão ao FMI, o Banco Mundial, ao mesmo tempo a economia de mercado, a corrupção que se instalou. Tudo isto foi crescendo lentamente. A infiltração também foi muito lenta. Então, no princípio, a gente quase não dava por ela. Só quando o jacaré ficou crescido é que a gente deu por ela. A diferença no pós-independência é que a gente descobriu o jacaré muito pequenino e atacou logo ali o jacaré pequenino. É ali que o Samora disse, o jacaré tem que ser atacado enquanto pequeno. Ao passo que aqui o jacaré foi crescendo, a gente não deu por ela, ficamos de olhos fechados e eu próprio tenho que reconhecer que também já devia ter falado há mais tempo. Eu digo-lhe o seguinte, quando foi o 5º Congresso da Frelimo, eu estava fora do país porque eu estava a trabalhar para a Organização Mundial da Saúde. E uma das condições dos funcionários internacionais é não ter participação ativa na vida política. Então eu tive que suspender temporariamente a minha filiação no Partido Frelimo. Mas, quando eu voltei em 1994, já para ficar de vez, ainda não, essas coisas ainda, quer dizer, estavam numa fase tão inicial. A gente já começava a ver que houve umas privatizações mal feitas, etc. Houve a história da indústria do caju, essa deu muita polêmica, muito barulho na comunicação social, etc. Mas pareciam coisas isoladas, a gente foi se acomodando, etc.
começou-se a falar da corrupção, falava-se de comissões de 1%, 2%, não sei o quê. Veja o que é hoje. Eu estou a ler nos jornais, agora, que há sítios onde se faz um contrato público, o fornecedor recebe o dinheiro e não fornece nada. Portanto, a comissão é 100%. Então, está a ver como é que isto lentamente se foi agravando. Essa situação, eu fui encontrar nos Camarões, quando eu fui trabalhar para o OMS a primeira vez, eu fui encontrar nos Camarões essa situação de fazer um pagamento e depois não fornece nada, aquele dinheiro entra no bolso de alguém. Eu julgava que aquilo nunca podia suceder em Moçambique. Agora eu estou a ler nos jornais que sucede. Eu não ando lá a ver os concursos públicos nem nada, eu sou reformado, estou a escrever livros, preocupado com a história e coisas, mas eu leio jornais, vejo televisões, ouço comentários, também recebo coisas nas redes sociais e portanto, eu estou a ler estas coisas. 50 anos depois da independência, considera que foi realizado o sonho dos libertadores de Moçambique? Nada. O que é que falta? Não, conquistamos o hino, conquistamos a bandeira. E criou-se uma esperança enorme. Não só em nós que participamos na luta de libertação, mas naquela geração que nos acolheu. Aquela geração que estava nas zonas de influência do colonialismo e que já no governo de transição se sentiram libertados e sentiram e viram que a Frelimo tinha uma política correta do ponto de vista étnico, racial, regional, de unidade nacional, de interesse pelo povo, portanto socioeconómico, etc., de justiça social. E essa gente toda engajou-se. Há uma geração que se engajou na luta e que se encheu de esperança. A maior parte dessas pessoas hoje está completamente desiludida. Deixaram de votar no Partido Frelimo há muito tempo. Portanto, isto só meia dúzia de carolas como eu é que ainda acredita. Agora, eu acho que é preciso fazer uma limpeza no Partido Comunista. Olha, acaba de falecer agora o presidente da Aquilino. O secretário-geral. Ele foi das pessoas que mais falou da purificação, da necessidade de purificação de fileiras, mas não fez purificação de fileiras nenhuma. Ele chegou, entretanto, foi promovido à Comissão Política, calou-se, nunca mais falou de purificação de fileiras. E não houve purificação de fileiras nenhuma. Mas ele foi dos primeiros que levantou a voz a pedir purificação de fileiras. E gostei agora, nas homenagens fúnebres, de ver que há pessoas que se lembraram disso. Dr. Hélder Martins. Eu quero aproveitar esta oportunidade para lhe prestar homenagem póstuma por essa posição que ele teve. Dr. Hélder Martins, os acontecimentos na província de Cabo Delgado é um dos marcos para a negativa nestes 50 anos da independência nacional. Terão a ver com a forma como Moçambique lidou e lida com os recursos naturais? Claro que tem que ver. Olha, quando a gente começa a ver onde é que há terrorismo aí, vamos lá para a África. Você vê, há terrorismo na Nigéria. Porquê? Porque há petróleo. Há terrorismo no Níger. Porquê? Porque há urânio. Há terrorismo no Mali. Porquê? Porque há petróleo e há ouro. Há terrorismo no Burkina Faso. Porquê? Porque há outros recursos ali, não sei bem qual é. Onde há estes recursos, há sempre tendência para haver estas coisas. Portanto, aqui não é por acaso. Agora, eu estou de acordo e tenho lido também alguns estudos académicos, não esses discursos políticos, mas estudos mais ou menos de ciência social, que mostram que houve uma influência externa, quer dizer, houve uma coisa que veio de fora, mas encontrou um terreno fértil. É aquilo que eu digo, a tal população que está lá, que só está a ver os minérios a sair,
uns estrangeiros a enriquecer e talvez com meia dúzia de associados nacionais, e eles estão na miséria, não têm escola, não têm condições, etc, etc. Então, esses apelos que se fazem aos jovens de não aderir, etc., entram em orelhas mocas, porque as condições práticas. Hoje foi criada a ADINE. Eu acho que... A Agência de Desenvolvimento do Norte. Sim. Eu penso que, do ponto de vista teórico, é uma decisão sábia, inteligente. Uma agência de desenvolvimento. Agora, já foi criada há quantos anos? Há 4 ou 5 anos. O que é que se vê? Já é o terceiro diretor que tem. O que é que faz? Zero. Zero, zero, zero. Não se vê coisa nenhuma. Quer dizer, andaram a comprar, mobiliar os escritórios, ar-condicionado, comprar viaturas, etc. Isso devem ter feito com certeza. Agora, há ações no terreno de desenvolvimento daquela gente. Zero. Dr. Hélder Martins, a nossa realização indica que já não temos mais tempo e vou ser justo para consigo. E para terminar, o que é que gostava de sublinhar, tendo como foco, ou tendo em conta aquilo que foi o foco desta nossa conversa, os 50 anos da independência nacional? Pois é, em breves palavras. Eu vou dizer só o seguinte, estamos num momento crítico de fazer uma grande mudança. E pode ser uma oportunidade. Esta situação caótica em que nós estamos tem que acabar. E tem que acabar depressa. E por isso, aquela conferência nacional abrangente que foi proposta por um grupo de cidadãos que chamaram o Manifesto Cidadão e que eu apoiei, essa conferência tem que se realizar urgentemente, para chegar a um acordo naqueles termos mais ou menos que eu indiquei há bocado. E isto, portanto, estamos num momento que não podemos continuar nesta confusão em que nós estamos. Não podemos. Esta confusão é a consequência. Mas, então, se nós queremos eliminar as consequências, porque estas consequências são más, temos que ir atacar as causas. E, portanto, temos que resolver isto. Isto pode ser uma oportunidade única do nosso país dar um salto para a frente e de entrarmos numa nova era de desenvolvimento. Aquilo que o sonho de Samora e de nós todos, do PPI, eu tive um papel importante no PPI, porque eu fui nomeado o coordenador dos grandes projetos e mais tarde do projeto de socialização do campo. Naquela altura discutia-se muito se o PPI era realista, porque se dizia que eram 10 anos, porque se criou um slogan, a década de luta contra o subdesenvolvimento. Então, década indicava 10 anos. Eu, que estava lá no meio do barulho, eu digo-lhe uma coisa, eu tive sempre a impressão que o projeto era demasiado ambicioso e que não íamos conseguir fazer em 10 anos. Mas isso para mim era secundário. O problema era começar a implementar e a conseguirmos ir na direção certa. Estávamos. Agora, a África do Sul e a Rodésia do Sul é que nos inviabilizaram tudo. O contexto internacional é que nos inviabilizou tudo. O Dr. Hélder Martins foi o nosso convidado a esta reflexão sobre o passado, o presente e o futuro de Moçambique, à luz das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Hélder Martins é um dos cofundadores do Partido Frelimo, o Partido Libertador. Obrigado pela preferência e fique bem.